Alô pessoal, tudo bom? Aí ó, mais um tutorial aí chegando. Dessa vez agora a gente vai falar sobre o ciclo de caminhada, tá? Então começando aqui com um arquivo, né? Abrindo um arquivo aí com umas linhas guias ali só para representar o chão e uma guia para demonstrar ali a altura que a gente vai desenhar ali, que seria equivalente ao quadril do personagem, né? Então aí eu tô fazendo um esboço aí para uma bolinha para representar a parte do quadril, mas ainda vou mexer um pouco no tamanho dele para ficar proporcional a essa guia que eu coloquei aí, tá? Uma das coisas que é importante, essa primeira parte do tutorial, eu vou mostrar de forma bem simples, assim, sem muita preocupação em fazer a caminhada corretinha aí, para mostrar os elementos dela, né? Como ela se divide, assim, né? Então vamos primeiro botar aí uma quantidade de frames base inicial, né? Que a gente pode fazer. Eu começo ali pensando nesses 12 frames com os 12 frames por segundo, né? Para dar aproximadamente um segundo ali para esse ciclo de caminhada. Aí eu tô mexendo no final do clipe e na taxa de quadros ali para bater esse 1 segundo de animação, tá? Para fazer essa animação, agora a gente dá primeiro vamos estabelecer o ritmo, mais ou menos, que a gente quer, né? Botando o ponto inicial e o final ali, né? Agora dá para utilizar a Onion Skin para dar uma ajeitada aí na distância entre os quadros, aí pra gente ter mais ou menos a referência da passada, tá? Ó, então a gente tá vendo ali que tá meio desigual, agora dá pra mexer um pouquinho ali pra deixar a intervalação mais uniforme, né? E a gente pode usar também, pode aumentar a quantidade de frames vistos na Onion Skin ali pra gente poder enxergar, né? Se for auxiliar na hora de arrumar os frames das pontas ali. E aí é só uma questão assim do ponto alto e o ponto baixo da animação, tá? Então aí eu tô botando só. Depois a gente vai ver mais adiante na segunda parte como isso se desdobra, como a questão do ponto alto pode mudar, tá? Aí o importante é principalmente assim, ó, tô marcando ali, então botei a referência ali do meio do quadril e até o calcanhar ali, né? Que seria o ponto de contato ali da perna que vai estar pela frente ali, né? Então a gente tem aí no primeiro frame a pose de contato, tá? Vocês podem ver depois no livro do Richard Williams, vocês podem dar uma olhada nos tipos de caminhada, nos vários exemplos que ele dá ali no livro, né? Principalmente naquela parte inicial ali, que mostra a construção do ciclo de caminhada, tá? Então a gente vai ter eu botei essa do meio para referência e agora a gente faz a pose de passada do final ali, né? Sempre lembrando ali, ó, que a gente está usando de referência aquele ponto que ficou ali como calcanhar. Depois eu dou uma mexida ali para deixar mais correto ali o ponto exatamente do contato para o formato do pé ali do personagem, né? Tá, isso sem se preocupar muito com a questão
da proporção ainda direitinho, só mais para pegar a questão do movimento mesmo, né? Da gente ver para exemplificar para vocês ali, ó. Agora dá para ver ali que não tá batendo ali a rotação do calcanhar ali, ó. Então vamos fazer fazer um leve ajuste ali. Tá, aí, ó, aqui eu mostro o ponto do calcanhar ali como sendo tipo um pivô, né? Que é o primeiro ponto que o personagem vai botar no chão quando parte para essa parte do ciclo, né? Então tem ali o calcanhar e a ponta do pé como referências. Quando ele for executar o movimento do próximo passo, ele vai rotacionar em cima da ponta do pé, né? Então a ponta do pé vai passar a ser o pivô que vai empurrar o personagem para frente ali. Aí a pose de passada, né? No caso a gente faz fazer um pensamento assim ali em arco, mais ou menos, de como vai se movimentar, que remete bastante àquele exercício dos pontos, né? Que a gente fez os pontinhos no espaço, que vai mostrar a trajetória do joelho ali do personagem no ar, né? Ó, ali, então eu estou demonstrando que esse é o ponto alto, tá? Que está fazendo o momento que o personagem se ergue mais sobre o calcanhar ali. Agora é só dar uma reforçada nessa perna, que seria a perna que está do lado de cá, assim, né? Seria a perna equivalente à perna direita do personagem ali, né? Então a gente dá uma reforçada para diferenciar um pouquinho, só para a gente ter uma noção de qual perna que está no momento do ciclo ali, né? Tá? Ali, ó, tá demonstrando esse movimento em arco ali. Tá? Que aí a gente vai ver na segunda parte do tutorial, vocês vão ver essa questão mais detalhada da questão. Ali está um movimento em arco com essas três poses, tá? Mas na verdade o que ele vai realizar vai ser um movimento em S, assim, mais ou menos, como se fosse um S deitado ali, porque ainda vai ter uma outra pose que vai ser o ponto mais baixo e uma que vai ser o ponto mais alto ainda, que é quando o personagem está com a perna esticada e com a ponta do pé, o calcanhar levantado, né? Então aí o que acontece é isso, ele vai ter um ponto mais alto ainda entre a pose intermediária e a pose final, tá? Aí tô alinhando para botar o ciclo, né? Que eu estava fazendo de maneira linear ali a animação de uma ponta a outra da folha ali, né? Da área de desenho. Agora a gente só alinha eles e passa a ser o ponto de referência passa a ser o próprio quadril ali, né? Então ele fica subindo e descendo. Vocês vão vendo o movimento que vai subindo e descendo. E aí é mais importante nesse momento em mostrar agora essa questão do ritmo, né, da elevação, porque isso daí é meio ciclo, né, é meio ciclo de caminhada. E o ciclo completo seria quando as duas pernas fazem o movimento inteiro. E aí então demonstrando essa parte do ponto baixo, ó, vai descendo o quadril, né? E uma das coisas que é importante assim a gente ver, porque se for se atentar ao livro do Richard Williams, ali tem todo o macete, assim, digamos assim,
do que é necessário para fazer o ciclo de caminhada. Tem vários exemplos diferentes ali, mas uma coisa importante é a gente entender o ciclo, né? Então a gente entende o ciclo para poder depois, de certa forma, interpretar para fazer os seus próprios ciclos, né? Porque a gente vai trabalhar com personagens diferentes, né? Então tudo vai depender, assim, nessa parte de planejamento, assim, por exemplo. Qual é a altura do personagem, tá? Bota um personagem mais alto, o tempo que ele leva para fazer uma distância é diferente de um personagem usando a mesma passada, né? Vai ser diferente do tempo que ele vai levar um personagem mais baixo para fazer. Então ele vai precisar compensar, né? Por exemplo, se quiser que os personagens estejam caminhando lado a lado, um personagem alto ele vai precisar fazer um ciclo, enquanto o personagem mais baixo, no mesmo ritmo, vai precisar fazer 2 vezes aquele ciclo, por exemplo, né? Aí eu estou demonstrando ali a questão da subida, né? A altura normal ali, que seria a altura inicial, e a descida. Tá? E aí então, e como eu estava falando antes ali, a questão da altura do personagem, do peso do personagem, né? Então a gente vai ter, assim, por exemplo, é diferente de pegar um personagem, pode ser, assim, por exemplo, um personagem grande, né? A gente está falando dessa questão do personagem que é maior que o outro, mas se o personagem for um personagem pesado, por exemplo, pega um elefante, por exemplo, ele vai pegar e vai dar passadas mais pesadas, né? Então ele vai fazer aquela passada que a gente vai ter que fazer ela um pouco mais lenta, então vai ter que diminuir o ritmo dele para passar essa impressão do peso que o personagem carrega, né, de si, assim, né? Então isso é uma coisa importante, são coisas importantes a gente ver depois. Então a gente vai ver aqui o básico, né? Então ver tanto que eu não estou nem botando ali o resto do corpo e os braços, só para a gente ter uma noção um pouco mais icônica, assim, do que a gente está vendo aqui, tá? Então a gente vai ter que ver a questão, assim, depois que eu acho que sempre é importante a gente consultar, exercitar, fazendo uso do livro do Richard Williams, que ali tem ele é realmente um manual, né? Ele é chamado de a Bíblia da animação, não é à toa também, porque ele tem essa quantidade de exemplos ali, tudo que a gente precisa para entender esses ciclos de caminhada aí. E uma coisa que também, assim, faz uma diferença é vocês entenderem como começar e como dar continuidade a esses ciclos, né? Então, às vezes, o que acontece? Vocês começam pelas poses de contato, e a pose intermediária do breakdown ali vai ser a pose de passada, né? Então, dependendo, se vocês começarem, por exemplo, por uma outra pose, a pose mais baixa e a pose mais alta, vocês terem essas pontas, assim, por exemplo, vocês vão entender ali, vão perceber, na verdade, né, que aquelas poses de contato que a gente começa usando como keyframes, elas podem se tornar até mesmo intervalos, né? Vão ser intervalações. Então a gente tem que analisar essas coisas para poder ter uma noção, assim. Aí agora eu estou fazendo botando em prática aquela questão do exercício dos pontos ali, um layer superior ali, para mostrar até essa questão, assim, ó, que eu falei que eu fiz esse primeiro ciclo bem descuidado, assim, para mostrar a questão da manutenção do volume do personagem, tá? Então aqui, nesse caso, ele não está mantendo ali. Vocês vão ver que quando tem aquela passada embaixo ali, a pedra encurta. Isso não é interessante. Você tem que pensar de uma maneira que seja mantido sempre o volume do personagem, tá? Então
Agora a gente vai ver, vou botar ali vai ficar mais fácil de ver quando eu botar um tracinho ali ligando esses dois pontos aí. Que fica, aí a gente entende assim que essa função do volume ali, que a gente tem que pensar né, claro que existem os recursos aí do squash and stretch, tem o recurso do smear também, né, que pode ser algum útil dependendo da velocidade do movimento que a gente quer fazer, mas ó, aí por exemplo tá bem mais curto, né, o fêmur tá bem mais curto do que nos outros frames ali, ó. Então isso aí tem que ser evitado. A gente tem que fazer com que o corpo do personagem, né, os objetos que estão sendo animados, sejam minimamente, tenham um volume constante, né? Uma coisa assim, ó, por exemplo, tem um dos frames aí que seria quando a perna está esticada, a gente pode dar uma exageradinha, pode levar um pouquinho além ali esse volume da perna, mas porque aí ele está usando, né, então numa referência, uma estilística assim, mais de cartoon, a gente está usando esses princípios aí do achatamento, do alongamento, do scratch and stretch, que vai fazer com que o personagem dê ênfase naquele movimento, né? Então aquele movimento ele está sendo alongado, ele está sendo o personagem esticando assim para poder ter esse recurso, né? Aí agora no livro, então vamos demonstrar um pouquinho aqui vamos dar uma passada agora pelas demonstrações ali, né? E ali tem até, inclusive, só, estou tentando destacar ali uma parte que é um conselho do Ken Harris, que ele deu pro Richard Williams, né? Aí ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte, ó, a caminhada é a primeira coisa a se aprender. Aprenda caminhadas de todos os tipos, porque elas são provavelmente as coisas mais difíceis de se fazer de forma correta. Então, isso que é importante, sim, da gente pensar na questão do por que esse exercício é tão fundamental pra gente aqui, porque vocês vão entender bastante da questão da mecânica do corpo humano ali, do personagem, mesmo que sejam físicas que se apliquem de maneira diferente dependendo do contexto, né? E aqui então já começa a questão da construção ali, a construção desse tipo de caminhada, né? A gente vê que a pose ali, as poses de contato, elas são basicamente uma pose invertida da outra, né? E como eu tinha falado ali, elas têm uma determinada altura e a pose de passada vai ter uma altura um pouquinho maior. Nesse caso aqui a gente já está vendo aquela curvinha em S ali que eu tinha falado antes, né, do arco ali. E aqui nesse exemplo do meio da página ele separa um pouquinho as poses ali, ó, para que fique mais claro assim a diferença entre elas ali, né? Mas ali lá em cima dá para ver bem que tá aquela questão do calcanhar sendo o pivô e tal, né? Isso que eu estava falando antes, ó, a questão de definir o ritmo. Ó, então a gente tem ali alguns exemplos ali, ó, de 13 frames, de 17 frames, de 9 frames, e tudo isso vai definir, dependendo da quantidade de frames por segundo que a gente está utilizando, né? Aí vai mostrar ali que ali é um passo a cada 16 frames, um passo a cada 8 frames. Então tem isso, porque se vocês notarem, ó, o ciclo final ali de caminhada, ó, então ele vai ter assim esse meio ciclo dentro desse limite aí, né? Então tem ali até uma tabelinha para a gente se guiar que é interessante assim, né? Para a gente ver o que os personagens... o personagem está com pressa, então vamos fazer ele de uma determinada maneira, ele está bastante lento, de outra maneira, né? E aí a gente começa a segunda parte do tutorial aí, que vai ser agora a caminhada mais
mais pra valer que eu já fiz pra demonstrar pra vocês, tá? De acordo com esse preceito ali que a gente vê no livro, tá? Então a gente começa da mesma forma, tá? Fazendo aquela bolinha que vai ser representar o quadril do personagem, né? E aí a gente faz uma copia, né, o frame ali, e começa a determinar aquela questão do ritmo, tá? Então esse vai ser que eu tô colocando ali, ó, bem simples assim, ó, de 5 frames ali, né, na linha do tempo, começando com aqueles 3 básicos, né, que seria os 2 frames de contato e o frame de passada no meio, tá? A gente alinha direitinho ali e tal, e pode fazer aquela parte inicial do que eu tinha feito lá no exercício inicial ali, aquela parte de determinar as alturas do quadril, e aí partir para a questão das pernas ali, né? Fazer a abertura, o personagem com a perna esticada, mas nessa posição central. Aí nessa parte a gente vai ter a demonstração daquela curvinha em S ali que determina o ritmo daquele balanço ali que o personagem faz, né, quando tá caminhando. Então, o que eu tinha falado antes, ó, a gente sabe que a primeira bolinha vai ser uma pose de contato. Aí a gente tem essa segunda bolinha que vai ser o ponto mais baixo da caminhada, tá? O ponto mais baixo ali, ó. Aí a pose de passada, ela vai ser um pouquinho mais alta que as poses de contato, para deixar a pose mais alta de todas logo antes da última pose de contato ali, tá? Depois vocês vão ver, quando eu duplicar essa caminhada, vocês vão ver que ele forma esse ciclo, tornando, né, de certa forma, assim, se a gente for pensar na questão do... Sempre a gente trabalha o keyframe ali como as poses extremas, né? Essas poses de contato ali vão ser as poses de intervalação, né? Eles vão ser um intervalo ali. Ó, aí eu não ajustei ainda ali não ajustei ainda aquele frame central ali, tá? Porque eu vou fazer agora baseado no tamanho da perna ali, mas eu dou uma ajustadinha em seguida para ele ficar um pouquinho mais alto ali, né? Um pouquinho a coisa mais alta. Ó, determinando bem ali o centro do quadril, tal, a perna esticada, como eu tinha falado para vocês ali, ó, ela pode estar nessa pose um pouquinho mais, com o volume um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais esticado ali, para compensar essa distância ali, né? A distância dependendo do quanto a gente quer que a passada seja larga ou não, né? Então, a gente pode fazer uma caminhada um pouquinho mais contida, que aí o personagem pode ter, né, se for uma animação um caráter um pouquinho mais realista, por exemplo, a gente vai tentar se ater à questão do volume, sem muita mudança, assim, né? Tá. E isso é uma coisa que né, que a gente já veio vendo aí desde o exercício da virada de cabeça, né? A gente sempre se ater bastante ao movimento e não à questão de detalhes, tá? Então a gente vai sempre tentar extrair, né, quando a gente está fazendo animação, tentar extrair tudo que o lápis ali pode proporcionar, no caso aí o digital, né? Mas que esse traço mais gestual pode proporcionar pra gente aí, né? Então, o que eu tô fazendo aí é fazendo aquela diferenciação das pernas, tá? Ó, então, pra gente entender que aquela perna ali é a de trás, eu vou deixar ela pintada por dentro ali, e a perna que tá por fora, ela vai ficar como se fosse só a linha ali, tá?
ajeitando ali mais ou menos em direção ao centro do quadril, né? E aí fazendo dando só essa ajeitada pra gente ter uma noção melhor ali do que pode ser, do que pode estar da questão do posicionamento mesmo, né? Ó, e aí a gente já começa a ver mais ou menos aquela curvinha em S ali. Agora quando eu for fazer o breakdown, vocês vão ver que eu dou uma ajeitada ali, uma subida, ó. Nesse momento aí, ó, dá pra ver que o pé, ele tá levantando de um lugar ali, que o calcanhar não bateria ali, ó. Então eu teria que mover a pose de contato 2 ali, no caso a pose do frame 4, né? Teria que mover ele um pouquinho mais pra frente ali, dar uma ajeitadinha no posicionamento para que o pivô da ponta do pé funcione bem ali, ó. Então só dá uma toquezinho para frente, ó, que aí dá para ver que o arco vai se formar ali na parte do calcanhar ali, né? Tá, é só uma ajeitada aí e já dá pra gente partir pra pose de breakdown ali no meio com a passada. Ah, isso aí também, eu tenho que fazer agora, como eu joguei pra frente aquela pose ali, eu tenho que fazer a compensação nos outros frames ali, né? Os outros frames ficaram fora do... Tá, vamos começar então aí a parte da perna na pose de passagem, tá? Aí dá pra ver que claramente que ela tá bastante curta, tá? Eu não alinhei direitinho ali no centro, mas eu vou ajeitando agora. E isso é uma das coisas que é interessante, né? Que a gente pegar agora eu vou dar uma ajeitada na altura, né? Então, ó, a gente dá uma compensadinha ali e tal. E a pose seguinte ali, a bolinha, provavelmente poderia ter feito um pouquinho mais alto, né? Então, a princípio, ele demonstra bem assim, mas dá pra gente pensar, ir ajeitando esses detalhes aí, esses detalhezinhos a gente pode ir ajeitando ao longo enquanto a gente está fazendo o acerto aí dos quadros chaves, né? Depois vai ter intervalação, tudo. Então a gente tem essa possibilidade de ir ajeitando à medida que vai fazendo. De repente, eu faço um quadro-chave que move a perna de uma maneira que eu não tinha previsto inicialmente. Então eu posso ir lá e dar essa ajeitada também, né? Então a gente vai para a pose de passagem, breakdown, né? Tomando cuidado ali de tentar manter esse volume, né? Então lembrando ali que aquela parte ali da perna esticada ali, ela tá um pouquinho exagerada, né? Então a gente pode ter esse desconto aí, né? Então, ajeitando para diferenciar as duas pernas aí, para saber que uma tá passando pela frente da outra. E aí a gente já começa a ter um pouquinho mais de noção da caminhada, né? Então ainda tem aquele frame piscando com as bolotinhas ali entre eles, mas em seguida a gente já se ajeita aí. Essa seria a pose mais alta de todas, né? Então a gente tem que cuidar bem ali, ó. Fazer a intervalação dela, ó, onde a ponta do pé tá pegando e a posição do calcanhar entre, né? Então agora até diminuir a onion skin ali para não ter muita confusão. Aí eu tô bem ali, ó, mais ou menos entre
um ponto e outro ali, né? Aí a ponta do pé batendo ainda, porque aquela parte não saiu do chão ainda, né? Aquela parte que vai empurrar o personagem pra frente. Então a gente tem que fazer essa coerência aí, né? Ó, vê que a perna ali já dá uma esticadinha a mais ali nesse momento também. Já dá essa ênfase do movimento aí, né? Ó, e ali agora também, a gente sempre cuidando, ó, cuida onde é que tá batendo o joelho ali, mais ou menos, e onde é que tá batendo o joelho da perna da frente, onde é que tá o calcanhar. Então a gente tenta fazer esse movimento em arco, né? A gente tem essa referência ali do arco que pode nos ajudar bastante a achar os pontos de referência da animação. Esse aí também acho que poderia ter ido um pouquinho mais pra frente ali, o joelho, o calcanhar ali, pra perna ficar um pouquinho mais comprida. Eu acho até que ficou um pouquinho curta. Ó, inclusive eu vou dar essa ajeitada aí, ó. Isso que é uma coisa importante das poses de breakdown também, que o papel dela é tirar essa linearidade da animação. A gente pegar e ter alguma coisa que indique a mudança de direção da animação, que é o que dá mais vida também, né? Porque senão às vezes pode ficar um movimento muito mecânico, assim, se a gente só pensar no ponto, nos pontos de intervalação ali, vai ter um ponto entre dois frames ali, a gente vai ver nesse ponto matematicamente vai dar nessa parte aqui. Então aí isso daí vai engessando um pouquinho a animação, né? Então é interessante que a gente entenda, que a gente consiga ver, principalmente aí com a Onion Skin, ó, que a gente consegue ver ali mais ou menos onde é que estão esses pontos. Só que a gente não pode se guiar só por isso, a gente tem que ver a fluidez do movimento, tem que ir flipando ali, vendo como é que está acontecendo aquele movimento ali, se ele está fluido realmente, né? Aí a gente vai ajeitando assim, vai colocando dentro dessas movimentações de arcos, quando a gente vê se tá naquele exemplo ali que eu falei, que a perna está encurtando e depois está ficando comprida de novo. Então a gente vai lá e mexe nela, vai dando uma ajeitada. Mas o importante é isso, assim, ó, a gente tentar manter essa coerência na hora da animação, que é o que vai dar a ilusão do movimento, né? Ó, então ele praticamente tá fazendo o papel ali, ó, a questão da perna ali, se vocês olharem, ela tá andando ó, fazendo a flipagem manual, ó, dá pra ver que a perna tá fazendo aquele movimento, né? Talvez a de trás ali ainda tenha algum probleminha na passada ali, na parte daquele movimento intermediário ali, mas nada que a gente não ajeite também, né? Vai fazendo. Como é que tá acontecendo o movimento ali, ó. Então, ó, tá fluindo, tá fazendo uma curvinha ali. Ele tá, né, tá se colocando. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou fazer duplicação desse ciclo, desse meio ciclo aí. E aí eu tenho que fazer aquela diferenciação, né? Então eu dupliquei a animação e agora eu vou inverter as pernas ali, ó. Aí agora a perna que era a de trás vira da frente e a da frente vira de trás. Tá? Tem recursos que a gente pode usar assim enquanto estiver nessa fase da animação, do rascunho, assim, né, de animação.
tem partes que a gente usa pode usar esses recursos aí para dar uma facilitada no processo, né? Então a gente principalmente assim, ó, se vocês tiverem alguma se é algo bastante regular, assim, a forma como o movimento acontece ali, que não tenha alguma característica assim especial do personagem, que tenha a perna se movimente de alguma maneira diferente, alguma coisa assim, isso aí não tem problema, né? Então o ser humano é simétrico, né? Então a gente tem essa possibilidade aí de fazer com que a animação seja simétrica também, né? Tá? E aí assim, ó, fazendo isso daí, o que acontece? Eu tô duplicando esses quadros, né? Mas de forma coerente, assim. Então agora, quando vocês virem a animação toda colocada lado a lado ali, ó, aí tá o outro meio ciclo, tá? Então agora eu tenho que fazer o encaixe entre esses dois frames aí, esses dois layers aí, né? Então eu tenho que fazer esse encaixe agora para completar o movimento ali, né? Ó, então eu copio os quadros-chave de um layer e puxo para o outro ali. Então eu boto ali no frame à frente. Ó, agora eu vou dobrar ali, eu vou botar final do clipe. Eu vou botar o final do clipe ali, tá, no frame 9. Mantenho a taxa de quadros e vou colar aqueles outros 5 frames que eu tinha ali, tá? E sempre atentando ali, ó, que eu tô começando no frame 0, tá? Então ele começa no 0, termina no 4, então quer dizer que tem 5 frames. Então eu vou ter 10 frames no total aí, vai ser do 0 ao 9. Ele pode confundir um pouco às vezes, mas... Ó, e agora eu duplico a camada, só para ter registro do processo, né? Então agora eu posso fazer, nessa duplicata aí, nessa cópia, eu posso fazer agora aquele alinhamento o alinhamento dos frames, tá? E tendo esses frames alinhados, a gente vai ter o ciclo que aí sim, né? A gente pensa, por que eu boto eles com a referência no quadril ali? Que aí esse tipo de ciclo de caminhada, por exemplo, aí a gente consegue pegar essa animação e colocar em cima de um cenário que se mova, né? Então a gente deixa o personagem fazendo o ciclo no meio da tela e quem se move é o cenário, e a gente cria essa ilusão também do movimento aí, né? Então agora eu tô fazendo justamente esse alinhamento aí, que vocês vão ver depois que no fim das contas funciona para esse propósito aí que a gente tem, né? Então, alinhando aí essas partes aí. Então sempre com o Onion Skin ligado. Agora eu liguei vários Onion Skins ali para vários níveis ali, para que a gente tenha noção do quanto tá, de quais que já mexeu, para botar o alinhamento certinho ali, né? Ó, e aí ele vai ficar todo sobreposto ali, ó. E agora quando der o play, ele vai ter esse ritmozinho, tá? Que é um dos ritmos que a gente consegue ter na animação, tá? Então, para esse tutorial por enquanto era isso, tá? Eu volto com uma parte 2 para animar braços e cabeça do personagem.